Bom dia, irmãos, graça e paz. É um prazer estar com os irmãos mais uma vez, estarmos juntos para mais uma vez participarmos dessa EBD que o Senhor nos concede, nesta manhã. É um prazer poder estar junto com os irmãos, compartilhando a palavra do Senhor e podendo estar participando desse culto que tem sido tão gracioso para nós, tão proveitoso, e nós damos graças a Deus por isso. O tema dessa manhã vai nos falar sobre um assunto muito sério, um assunto que traz dificuldades, em alguns momentos, e nós queremos, dentro da nossa limitação, dentro daquilo que aprendemos, podermos compartilhar com os irmãos sobre esse assunto tão sério que fala da vida após a vida, que fala da ressurreição em Cristo Jesus e a nossa ida para morar no céu com o nosso Deus. É assunto gostoso, né? Muito bom, eu gosto muito desse tema. Já estudei bastante sobre ele. Lógico que existem alguns mistérios que ainda pertencem a Deus, mas o que nós entendemos é que o nosso Deus já nos revelou o que nós precisamos saber. Aquilo que nos traz paz, aquilo que nos traz segurança, Deus já nos revelou. E é o que nós precisamos saber para termos a segurança de que vamos morar no céu com o Senhor Jesus, uma vez que entregamos as nossas vidas a Ele, ok? O texto proposto para nós é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o autor, pastor Exaltino, saudoso, pastor Exaltino, nos deixou o tema A Vida Após a Vida. Interessante isso, Pensando com certeza ele, que alguns aí fora falam a vida após a morte, Alguns questionam, perguntam, há vida após a morte? E nós garantimos que após a morte terrena há vida sim, porque nós temos a Bíblia como regra de fé e prática, é no que nós acreditamos e ensinamos. Então, há vida após essa morte terrena, mas alguns poderão não experimentar esta morte terrena. A Bíblia fala sobre isso, é sobre isso que nós vamos estudar. É sobre isso que nós vamos falar nesta manhã e compartilhar com os irmãos, amém? Eu quero ler o texto proposto, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, abre a sua Bíblia, seus celulares, e vamos ler esse texto sagrado. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Primeiro ele exorta a santidade, a prática da santidade. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo.
exortação à prática fraternal. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, queridos, a base do estudo de hoje, a vida após a vida, para aqueles que não experimentarem a morte nesta terra, né, nesse corpo terreno. Nós vamos falar sobre isso. Mas vamos orar nesse momento. Amado Deus, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça sobre as nossas vidas, pela salvação em Cristo Jesus e por estar nos propiciando, ó Pai, nos dando o direito de entender a tua palavra, de nos esclarecermos através do teu Espírito Santo, ó Pai, e podermos abençoar outras vidas. Dá-nos a tua direção nessa manhã, nesse estudo complexo, mas de suma importância, ó Pai, para aqueles que já entregaram suas vidas ao Senhor, para que tenham segurança ao falar da vida após a morte ou após a própria vida, para falar da ressurreição em Cristo Jesus. Nisso nós acreditamos e isso nós ensinamos com certeza. Muito obrigado por tudo, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, o apóstolo, ele começa nos dando algumas orientações sobre amor fraternal, sobre como nos portarmos, né? O apóstolo Paulo, ele vai orientar a igreja de Tessalônica a ter um comportamento digno enquanto aqui estivermos na terra. É o que nós aprendemos que é vontade do nosso Deus. Ele começa exortando-nos à prática da santidade. Santidade, né? Os irmãos já ouviram várias vezes, alguns podem estar chegando agora, e alguns que podem estar assistindo esse vídeo, né? Pode não ter um entendimento completo disso, e a santidade significa se guardar, né, de coisas impuras, praticarmos coisas que realmente valem a pena. E é isso que é a vontade do nosso Deus. Essa é a vontade do nosso Criador para os seres humanos, que vivamos em santidade. Então, meus irmãos, Paulo vai falar de santidade para a igreja de Tessalônica e nos deixa esse texto, o Senhor nos deixa esse texto através do apóstolo Paulo, para nos orientar também sobre essa questão da lascívia, né, que fala que
que significa sensualidade, né? Viver de forma libertinosa, e isso Deus não aprova. Deus condena a lascívia, e a sensualidade é condenada por Deus, a não ser que seja entre marido e mulher, aí é diferente. Fora isso, Deus condena a sensualidade, e não é para ser praticada, né, por nós. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Lascívia é um pecado, e pecado sério, pecado que leva à destruição, como todo pecado, né? Mas isso é muito grave, essa área do pecado, e muitos caem por isso. Então nós temos que tomar muito cuidado. Paulo nos orienta a vivermos de vida de forma santa, não praticando a lascívia, a prostituição, né? Não criando impurezas para o nosso corpo. E ele ainda fala que o Senhor nos dá o Espírito Santo para habitar em nós. Então, morada do Espírito Santo é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. E por isso, nós temos que hospedá-lo com muito cuidado, né? Com muita alegria e de uma forma muito especial. Então, nosso corpo, o templo do Espírito Santo, precisa ser bem cuidado. E isso aí é um outro estudo, né? Sobre a mordomia do corpo, e nós temos que, mais para frente, com certeza, falarmos sobre isso. Mas Paulo adverte-nos a viver de forma santa, separada para Deus, de forma que agrade a Deus. Esse é o primeiro ponto desse texto, do capítulo 4, aí, de Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Fala então sobre a exortação à santidade. Paulo vai deixar claro para a gente que Deus nos chamou, versículo 7, não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E a Bíblia vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. O nosso Deus é santo, é livre de pecado, não compartilha com o pecado, não habita onde há pecado. Então nós devemos fugir do pecado e buscarmos a santificação para agradarmos a Deus e termos um relacionamento sério com Ele, ok? O segundo ponto é o amor fraternal. E Paulo diz: vocês, né, os Tessalonicenses, já têm praticado isso, mas ele dá uma outra orientação. Ele diz: aumentar isso, né? Faça de forma melhor. Nós nos amamos, nós temos um amor fraternal entre os irmãos, mas como podemos melhorar isso? Né? Compartilhando, né, na hora das aflições com nossos irmãos, e ajudando, né, seja lá financeiramente falando, seja materialmente falando, ou seja mesmo com um ombro amigo, com palavras bíblicas, né, de aconselhamento, com aquilo que Deus nos permitir fazer naquele momento com os nossos irmãos. Isso é amor fraternal. A dor do irmão não pode passar em branco na minha vida. Se passar, tem alguma coisa errada, porque aquilo que o irmão vive de alegria precisa me alegrar. A vitória do irmão precisa ser também uma vitória concebida à minha pessoa. Eu preciso me alegrar com aquilo que o irmão está vivendo de forma graciosa. Então nós agradecemos a Deus por isso. Alcançamos vitórias na nossa caminhada, e isso precisa ser compartilhado, sim, né? Para que os irmãos se alegrem conosco. Se em algum momento a alegria do irmão vai causar em mim algum tipo de sentimento que não vale a pena, eu preciso tomar cuidado e ajustar isso, para voltar à santidade. Eu não posso ter inveja daquilo que o irmão está conquistando. Eu tenho que sentir alegria com o irmão, é diferente, me alegrar com o irmão, ok? Mas não sentir inveja ou ficar chateado porque o irmão está progredindo, de maneira nenhuma. Então, amor fraternal diz sobre isso no momento da alegria, e também, em especial, no momento da tristeza, da dificuldade, né? Do sofrimento, que nós temos que compartilhar, apoiar os nossos irmãos, para que possamos assim demonstrar esse amor, né, fraterno que vem de Deus, irmão fraternal, amor entre irmãos, né, de fraternidade. E Paulo fala sobre isso. E ele diz: olha, melhorai isso. Eu sei que vocês estão fazendo isso,
mas eu quero que vocês melhorem, façam de uma forma mais especial do que vocês já estão fazendo. E é isso que nós temos que buscar sempre, ok? Então Paulo deixa claro isso para nós aí, sobre o amor fraternal em Cristo Jesus para com os nossos irmãos em Cristo também, ok? Então a lição ela começa falando sobre isso, vai falar sobre a vida eterna e diz o seguinte na introdução: cremos na ressurreição dos mortos, cremos na ressurreição, deixa claro isso, ok? Ela sempre fez parte da pregação cristã. Atos 17, 18 a 32 vai falar sobre isso. E era considerada como doutrina rudimentar, Hebreus 6, 2. É a grande esperança cristã. A nossa esperança é, com certeza, a ressurreição em Cristo Jesus. A vida após a vida, e o Evangelho de Jesus oferece mais que qualquer outra doutrina religiosa. O Evangelho de Jesus fala da reencarnação, da ressurreição, de uma forma muito especial, abrangente, mais abrangente que qualquer outra religião. A reencarnação fala da volta do Espírito e não tem suporte bíblico. Nós não acreditamos na reencarnação, que é uma linha que vem do Espiritismo, né? E eu digo isso com muita propriedade porque o meu pai era espírita e ele era doutrinador nessa área aí. E nós aprendemos tudo isso, né? O Evangelho de Allan Kardec, nós fomos ensinados enquanto filhos a aprendermos, né? O Evangelho de Allan Kardec, que fala da doutrina do Espiritismo. Então nós aprendemos muita coisa nessa área. Mas um dia Deus nos libertou, né? Deus nos libertou, salvou meu pai, e o meu pai me ganhou para Cristo. Ele pôde entender então que aquilo que ele tinha aprendido e ensinava até ali não era verdade, não era verdade. E aí ele pôde desconstruir isso para nós, para a família, né? Infelizmente para alguns foi tarde, mas eu pude entender o que meu pai me ensinou, tanto antes quanto depois. Hoje eu tenho uma bagagem para falar sobre o Espiritismo, segundo Allan Kardec, por esses ensinamentos errados que eu tive, mas quando eu encontro um espírita, eu tenho facilidade de conversar com ele sobre isso, por ter vivenciado, né, isso na minha vida, no início da minha vida, na minha infância, na minha adolescência. Me converti aos 16 anos de idade. Então o Espiritismo ele fala sobre a reencarnação, e nós não acreditamos nisso. A Bíblia refuta a questão da reencarnação, a Bíblia não dá suporte para isso. Nós acreditamos na ressurreição em Cristo Jesus. Reencarnação não. Reencarnação nada mais é do que um morrer para o outro nascer. E eu lembro que uma certa vez, conversando com alguns colegas pastores e alguns jovens na rua, no evangelismo, um pastor falou uma coisa muito interessante na época, um dos meus pastores, né? Em 1970, quando o Brasil foi tricampeão, né? Mundial de futebol, lançaram uma música que dizia o seguinte: 90 milhões em ação, pra frente o Brasil do meu coração. Então a música dizia 90 milhões em ação. Hoje nós, se não me falha a memória, estamos na faixa dos 300 milhões de habitantes brasileiros. Então cai por terra a questão da reencarnação, né? De cara essa questão aí. Se fosse para um morrer para o outro nascer, para o espírito daquele voltar no outro, e aí eles evoluíram, né? Eles de forma inteligente, até foi inteligente, para derrubar essa tese, que deixava por terra a tese deles. Eles começaram a dizer aqui, ensinar que nem todos os espíritos reencarnavam, e só alguns espíritos evoluídos. Por isso
que têm muito mais espírito do que os que reencarnam. Bom, a Bíblia não dá base para isso, nós não acreditamos nisso e achamos que isso é uma mentira de Satanás e não acreditamos nisso e, portanto, não ensinamos isso, ok? Nós ensinamos o que a Escritura Sagrada nos orienta e ela fala, não fala em reencarnação, e sim em ressurreição em Cristo Jesus. E é isso que nós ensinamos. Tá bem, meus irmãos? O ponto 1 da nossa lição diz o seguinte, irmãos: a ressurreição como suporte da fé cristã. Vimos que Hebreus 6,2 mostra a ressurreição como doutrina rudimentar, né, de base. Os cristãos sempre a tiveram em seu credo doutrinário, e isto é fácil de entender, a ressurreição geral. Sucederá porque Cristo ressuscitou. A ressurreição, a fiança há de todos, a ressurreição de todos. A ressurreição de Cristo será a fiança de todas as outras ressurreições, as nossas ressurreições. O Pai que ressuscitou fará o mesmo conosco. Nossa esperança se baseia no fato de que Jesus ressuscitou. Porque Ele vive, nós viveremos. A cruz de Jesus decretou a morte da morte. Ela é moribunda e um dia morrerá. A morte morrerá. Não apenas morrerá, seus efeitos cessarão. Os mortos reviverão para serem julgados. A ressurreição do Senhor quebrou o poder da morte e o estabeleceu como Senhor e Cristo. Segundo Paulo, crer na ressurreição de Jesus é necessário para a salvação. A fé que salva é fé no Cristo crucificado e ressurreto, né? Ressuscitado. Não num Cristo mestre, modelo de ética e de caráter, não, embora ele seja. É fé no Cristo levado à cruz, posto na sepultura e de lá saído. Quem não crê nesse Cristo não está salvo, porque seu Cristo é impotente. Ele foi ressuscitado para a nossa justificação, e sem sua ressurreição, esta não aconteceria. A ressurreição de Jesus é pilastra da fé cristã. Então, queridos, falando nesse ponto, Paulo nos ensina que nós, cristãos, precisamos acreditar na ressurreição em Cristo Jesus. Paremos para pensar se o Senhor Jesus não houvesse ressuscitado. Foi a cruz do Calvário, morreu na cruz do Calvário e não ressuscitou. Então a obra não estaria completa. Então não acreditar na ressurreição de Cristo é não acreditar na obra completa que o Senhor Jesus praticou para a nossa justificação. Isso é, o Senhor Jesus precisava vir, morreu com morte de humilhação de cruz, né? Ali o seu sangue foi derramado para perdoar os nossos pecados, para a liberação dos nossos pecados, para a nossa justificação. O sangue de Cristo foi derramado e era necessário que, para que isso fosse completo, o Senhor Jesus pudesse ressuscitar, e isso aconteceu, né? Nós acreditamos nisso, que Jesus Cristo, num domingo, no primeiro dia da semana, ele ressuscitou como ele havia predito aos seus discípulos e deixou também escrito como exemplo para nós. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Até hoje está lá o túmulo onde Jesus foi sepultado. As pessoas podem visitá-lo, né? Quem tem condições pode ir lá, fazer essa viagem, visitar e ver que o túmulo está vazio. E entendo que deve ser uma emoção muito grande, né? E acredito que Paulo deixa escrito isso para nós, porque se nós não acreditarmos na ressurreição em Cristo Jesus, nós não vamos acreditar que ele ressuscitou, e não vamos acreditar que iremos ressuscitar com ele. Então, se a base da fé cristã é a ressurreição em Cristo Jesus, lembremos que, diferente de reencarnação, esqueça a reencarnação, isso não existe, isso é diabólico, não é? É uma doutrina satânica e nós não acreditamos nisso.
Nós acreditamos na ressurreição em Cristo Jesus, ok? Então ela é a fé, a base da fé cristã, da nossa fé, daquilo que nós acreditamos, confiamos, aprendemos e ensinamos, ok? O segundo ponto vai falar como é que vai ser isso, né? Como é que vai acontecer. E há muita especulação em relação a isso. As pessoas ficam imaginando um monte de coisas, né, em relação a como vai ser a ressurreição. Pessoas têm dificuldade de entender o Apocalipse, né, o livro de Apocalipse, e ele não é tão complexo assim. Deus deixa muito claro para a gente o que Ele quer nos ensinar. E aqui o autor vai dizer para a gente a base de como será isso. Ponto 2 fala sobre isso. A ressurreição geral será com o toque da trombeta anunciando a volta de Cristo. Imagine você ouvindo, né, um toque de trombeta, onde todos ouvirão, e anunciando a volta de Cristo. Esse dia vai acontecer, irmãos. Esse dia vai chegar, embora muitos não acreditem ainda, mesmo os que estão dentro das igrejas, às vezes têm dificuldade de entender isso. Mas tenha certeza de uma coisa, isso é base da nossa fé cristã e nós precisamos trabalhar isso na nossa fé, ok? Que esse dia irá acontecer. No momento, no abrir e fechar de olhos, segundo diz a Bíblia, né? O som da última trombeta, porque a trombeta soará. 1 Coríntios 15, 52. Como diz um belo hino injustamente aposentado, né? Diz o autor aqui, né? Ó, que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar. O 114 do cantor cristão. Será quando Cristo retornar em poder e glória, segundo diz Mateus capítulo 24, 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4, como nós lemos. Também fala, Senhor, do toque da trombeta, anunciando a vinda de Cristo, ok? Os mortos ressuscitarão primeiro e virão com ele ao encontro dos vivos naquele dia. Como Jesus disse, os crentes nele ressuscitarão naquele dia. E a Bíblia vai mais longe, ela nos orienta e nos diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Serão chamados primeiro. E aí a gente imagina na nossa mente, né, como vai se dar isso, se vai ser pelo nome, como vai ser, né, se a pessoa vai saber automaticamente que está sendo chamado, e isso não importa muito não, irmãos. Eu acredito que seja pelo nome sim, mas não importa a forma que vai ser, importa que vai acontecer e nós estaremos firmes lá, né? Para nos encontrarmos com o nosso Senhor, se nós nos mantivermos firmes e constantes, não é isso? Realmente convertidos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, salvos em Jesus Cristo. E isso não depende do nosso querer, de nossas obras, nem mesmo de nossa fé. Foi uma decisão de Deus, Ele assim decidiu. Porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Fala da ressurreição de Jesus Cristo. E a Jesus Cristo foi dado o direito de fazer esse julgamento, né? E só através de Jesus Cristo nós podemos ser salvos nesse dia. No dia do juízo, nós estaremos lá com o nosso nome no livro da vida, e estaremos ressuscitando aqueles que já estiverem partido desse mundo, né? Tiverem experimentado a morte terrena, e aqueles que não. Se o Senhor voltar amanhã e você estiver aqui, e você estiver pronto, então o Senhor te levará, né? Você será arrebatado para o céu com o Senhor Jesus. Amém? É isso que nós acreditamos, é isso que nós ensinamos e é isso que é importante realmente saber. Essa é a base da nossa fé e do cristianismo. Então, meus irmãos,
a ressurreição de Jesus, ela também coloca o mundo sob juízo. Seu retorno em poder e glória trará galardão aos crentes. 2 Coríntios 5,10 fala sobre isso. E juízo aos descrentes. Colocará o ponto final da história, consumará o reino e inaugurará a meta-história, e fará com que todos os joelhos em todos os lugares se dobrem diante de Jesus Cristo. Filipenses 2, 9 a 11. Naquele dia acontecerá o que Jesus anunciou. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Mateus 13, 41 a 43. Ouça, irmãos, isso. Que isso vai acontecer. Isso não é apenas uma história. Porque às vezes as pessoas estão sem acreditar ainda, achando que isso aqui é uma história tão somente. Ok? Mas não. É profecia de Deus, e o que Deus traz como profecia para nós acontecerá. Isso vai acontecer, ok? Aqueles que não estiverem em Cristo Jesus nesse dia serão lançados no fogo, no lago de fogo, né? No inferno propriamente dito, e nós, os servos de Cristo, lavados e remidos do sangue do Cordeiro, iremos morar com o Senhor no céu. Essa é a base do cristianismo, é isso que nós acreditamos. Será um dia de tristeza para os incrédulos, que ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Bem dito isso, né? Mateus 25, 41, que diz o seguinte: esse local foi preparado para o diabo e seus anjos, não para seres humanos, ok? Mas aqueles seres humanos que não reconhecerem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, irão para lá também, né? É triste isso. Às vezes as pessoas até dizem que nosso Deus é tão bom que Ele não vai fazer isso, mas isso não é verdade. Deus é bom, mas é justo, e Ele colocou dessa forma, Ele criou dessa forma, projetou dessa forma, e é assim que irá acontecer. Será sim um dia de tristeza para muitos, mas um dia de alegria para os salvos e remidos em Jesus Cristo, ok? Como será aquele dia para você? É uma pergunta, né, que o autor faz para nós. Como será aquele dia? O terceiro ponto, ele fala sobre o que acontecerá, né? Quando Cristo retornar, os crentes que morreram serão ressuscitados e virão com Ele. 1 Coríntios 15, 52 e 1 Tessalonicenses 4 também. Os que estiverem vivos serão transformados. Isso é importante também, irmãos. Seremos transformados, teremos nossos corpos transformados, né? Os ressuscitados e os transformados terão corpos glorificados. E aí a pergunta é: como é que é esse corpo glorificado? Nós aprendemos que é o corpo que Jesus assumiu após a sua ressurreição. Não era mais o corpo, né, anterior, não será o nosso corpo anterior, esse corpo, né, que se acaba, que se destrói. Será um corpo glorificado para poder estar com o Senhor na glória. E isso levanta uma questão, diz o autor: como serão nossos corpos e que tipo de glorificação é esta? O próprio Paulo considerou que alguém poderia fazer essa pergunta. 1 Coríntios 15, 35. Né? Ele disse que traremos a imagem do homem celestial. 1 Coríntios 15, 49. João disse que seremos semelhantes a ele. Né? 1 João 3, 2. Se seremos semelhantes a ele, lembremos que ele, ressuscitado, comeu. Ok? Fala em Lucas, João, Atos, fala que Jesus comeu após ressuscitar. Pode-se argumentar que ele ainda estava na terra, ressuscitado, mas não glorificado. Mas pelo menos temos aqui algumas indicações. O Cristo ressuscitado não era um espírito, tão somente um espírito, ok?
mas um corpo vivo. Lucas 24, 39 e 40, que falava, movia-se, expressava sua vontade, comia e bebia. A ressurreição é do corpo, que será transformado, não será corruptível, como diz, né, a palavra do Senhor, como o nosso corpo atual, 1 Coríntios 15, 50. Não seremos energia cósmica, como alguns falam, né? Pensamento puro, almas descarnadas. Seremos corpos glorificados, imortais, como os anjos. Lucas 20, 36. Talvez haja muitas perguntas, mas que não sabemos como responder. Mas de uma coisa temos certeza, viveremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 17. Por isso façamos nossas as palavras de outro apóstolo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1, 3. Então, queridos, por mais que tenhamos algumas perguntas que nós possamos não conseguir responder, que ainda são mistérios, e mistérios pertencem a Deus, Ele só nos revela aquilo que Ele entende que nós estamos prontos para receber. Senão Ele não faz isso, não é um Deus de confusão. Ele não quer que tenhamos confusão na nossa mente. Ele quer que tenhamos a certeza de que iremos morar no céu com Ele. Amém? Para pensar e agir, quando ensinou os crentes de Tessalônica sobre o retorno de Jesus Cristo, Paulo começou dizendo que não queria que eles fossem ignorantes. Sério isso aqui, irmãos? E ignorantes aqui significa que não tem falta de conhecimento, né? Que tem falta de conhecimento. Então não é isso que Deus quer para nós, que quer que nós conheçamos aquilo que é necessário para vivermos uma vida tranquila, aguardando esse momento e nos purificando, nos santificando para o Senhor. E depois disse que eles deveriam se consolar com essas palavras, dizendo, meu irmão, nós vamos para o céu. Não é assim que funciona? Quando o irmão vai passando tanta dificuldade, a gente diz para ele o quê? Isso vai acabar logo, logo estaremos na glória com o Senhor, e tudo isso vai acabar, doença, falta de dinheiro, desemprego, né? Coronavírus, e essas coisas acabarão com certeza, né? Estaremos na glória com o Senhor. Então, a segunda vinda de Cristo não é motivo de terror, mas de júbilo para o crente. Somente crentes que não compreendem o Evangelho a temem. Os fiéis, crendo na Bíblia, dizem, amém, vem Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20 fala sobre isso. Amém? E o autor, ele nos chama a atenção, dizendo aí no Para Pensar e Agir, e isso nos coloca diante de 3 atitudes que não podemos deixar de assumir. A primeira delas, demos sempre glórias a Deus pela obra de Jesus e porque o Espírito Santo nos levou a Ele. Somos salvos e temos a promessa da vida eterna. Isso é o que nós precisamos acreditar, irmãos, ok? Dar graças ao Senhor sempre, glórias a Deus por isso. O segundo ponto fala, nós devemos, consolemos-nos uns aos outros. Este mundo é ilusório. Por isso que às vezes, nós devemos tomar cuidado com tanto tempo dedicado a muito trabalho, a aquisição de muitos bens, né? Que daqui a pouco isso passa e o que interessa realmente é estarmos prontos para ir para a glória, ok? Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. 329, terceira estrofe do cantor cristão. Lindo esse hino, né? Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Então, queridos, é uma realidade,
né, que nós estaremos com o Senhor Jesus nos céus. Então, os bens da terra não podem comprar de maneira nenhuma a mansão celeste onde nós vamos morar. O Senhor Jesus, Ele a criou para nós, para os crentes, para os salvos em Jesus Cristo. Então, eu não preciso ter bens, né? Não vai ter diferença de quem tem bens ou não, conta bancária recheada ou não, né? Isso é até bom se você souber usar, mas se não souber usar pode até causar prejuízo na nossa vida, né? Então nós temos que tomar cuidado em relação a isso. O terceiro ponto diz: os sem Cristo estarão perdidos eternamente. Evangelizemos o mundo, a começar de nossos queridos. Eles têm direito a ouvir as boas novas de que Jesus Cristo salva. Ok? Então nós temos que pensar claramente nisso. E ele dá ênfase aqui, diz o seguinte, assim diz um trecho do artigo 19 da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Em cumprimento à sua promessa, Jesus Cristo voltará a este mundo pessoal e visivelmente, em grande poder e glória. Os mortos em Cristo serão ressuscitados, arrebatados e se unirão ao Senhor. Os mortos sem Cristo também serão ressuscitados, conquanto os crentes já estejam justificados pela fé. Todos os homens comparecerão perante o tribunal de Jesus Cristo, para serem julgados, cada um segundo as suas obras, pois através destas é que se manifestam os frutos da fé ou os da incredulidade. Os ímpios condenados e destinados ao inferno lá sofrerão castigo eterno, separados de Deus. Os justos, com os corpos glorificados, receberão seus galardões e habitarão para sempre no céu com o Senhor. Então esse é o artigo aí da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, a qual nós estamos filiados e a qual nós respeitamos e a qual nós procuramos, né, seguir as suas orientações, todas aquelas que nós concordamos, né? Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus faça a nossa mente gravar isso, que ressuscitaremos e viveremos no céu com o Senhor Jesus. Por isso devemos pregar, anunciar, né, evangelizar, para que os nossos queridos amigos, parentes, né, pessoas que nos relacionamos e o mundo de forma geral possa também ter o direito, né, e conhecer a Jesus Cristo como seu Salvador. Que Deus nos abençoe, que tenhamos logo agora um culto abençoado, um dia abençoado na presença do Senhor. Que o Senhor, né, nos abençoe, nos guarde nesse dia e nos permita termos muitas alegrias juntos com Ele neste dia. Que Deus nos abençoe. Amém.